aqui começa mais uma jornada por esse maravilhoso conhecimento, né, que é o tarô. Tenho muito orgulho de falar sobre esse assunto. Já falei isso na outra live. Tudo começou na minha vida com o tarô. Tarô é uma ferramenta incrível e eu quero apresentar o que foi a proposta, a jornada desse curso para gente. O meu intuito aqui, essa live específica, essa que fecha o curso, era, na verdade, me colocar à disposição para fazer um joguinho ritual, que considero muito importante para a gente dar um pontapé, né, nessa arte maravilhosa, que não é uma arte só de prever, né, apesar do fundo divinatório, é uma arte de curar, é uma arte de aconselhar, é uma arte de orientar. Então, eu vou abrir aqui, né, o jogo ritual pelo menos para 2 pessoas. Eu acredito que eu consiga fazer. O jogo ritual ele tem uma subjetividade. Eu posso matar a charada rapidinho com ele, mas eu posso também acabar me demorando, porque as coisas podem ter uma complexidade. Essa live que a gente está fazendo aqui também é a dica terapêutica desta quarta-feira, o curso de tarô de Everton Cardoso. Cheio de estilo, vou virar vendedor de anel. O pessoal fala agora, o pessoal que eu falo é espiritualidade, tá, galera? Só posso jogar as cartinhas, tirar as cartinhas usando meus anéis. Então, tô cheio de anel aqui. Anel de Exu, pentagrama, Pai Nosso, olho de Horus, esse símbolo de São Bento, que era um tremendo de um bruxo, anel Atlante, anel do Caboclo Marujo. Um beijo para você, Marujo. Não, sempre que eu vou dirigir, eu uso esse anel, tá? E tem um anel de Exu aqui também, meu pai Oxalá, para conduzir esse momento. Então, essa primeira etapa da live aí também vai ser a dica dessa quarta-feira, ajudando a fomentar aqui o nosso curso. Então, a primeira proposta vamos repassar aí a nossa jornada, né? Nossa jornada nesse curso, que, gente, eu pretendo apresentar 3 níveis de formação do tarô, e esse é o primeiro nível, é a graduação. Depois vai ter o mestrado, depois vai ter o doutorado do tarô, mas essa é a graduação. Então, a proposta é para uma pessoa, seja ela um completo iniciante, um neófito, seja um praticante, ou seja um profissional, eu trazer aqui algumas, né, uma estrutura, uma discussão, um conhecimento que cada um desse aluno, nessa etapa aí da relação dele com o tarô, possa se beneficiar do nosso processo, do curso, do conhecimento. Esse curso, ele conta não apenas com o conhecimento e a prática clínica de Everton Cardoso, mas também com um trabalho maravilhoso da Babu, que editou, formatou e fez aí um infoproduto da melhor qualidade. Eu tenho o maior orgulho de apresentar isso para vocês. Acho até que, 2 lives é até muito, tô dando pra caramba, hein? O curso ficou maravilhoso, gente. Com todo amor, com todo prazer de estar aqui. Então, o curso começa contando um pouquinho sobre as origens e a história do tarô. Uma história que vai remontar ao Antigo Egito. É muito comum no esoterismo a gente ter esse, né, remontar ao Antigo Egito, porque todas as práticas esotéricas de hoje, elas têm um tripé. O tripé delas é a alquimia árabe, a cabala hebraica e o hermetismo egípcio, que é anterior a isso tudo. E a primeira lei hermética, o universo é mental, tudo é mente, é muito importante para a gente, porque o tarô, ele abre uma relação ou com nossa sabedoria interna, você pode considerar assim, ou com os professores espirituais, também podemos considerar assim, ou com ambos, né? Mas esse processo se desencadeia na nossa mente. Então, o aspecto da mente aqui, ele é capital, ele é fundamental para a gente. Então, as origens do tarô, a história do tarô, os diferentes tarôs, essa é a primeira etapa, uma apresentação do tarô. A história do tarô, gente, essa história mais recente, a partir do Renascimento, todo mundo, é fácil ler isso num livro de tarô, né? A partir do tarô de Marselha, você tem um resgate desse conhecimento. Mas o tarô remontaria muito antes. Também muitos cabalistas e esoteristas apontam isso. Mas muitos traços dessa história, no momento em que eu estava montando o curso, eu fiz uma pesquisa e muita coisa eu aprendi ali na montagem desse curso, né? Dado a necessidade da gente estar sempre pesquisando, sempre estudando. Então, eu amo, é um assunto que eu amo
moleza para estudar. Esses livros aqui, gente, que tem atrás de mim, é uma outra coisa que eu considero muito importante. A gente precisa investir, né, investindo em conhecimento, investindo em capital cultural, todos aqueles assuntos que a gente curte, a gente deve investir ali, montar uma biblioteca básica. É um pouco o que o Humberto Eco falou. Outro dia eu compartilhei isso no Facebook. Uma biblioteca não é para ter livro, ler e... Não, uma biblioteca é uma coisa para você ter ali, ter alguns livros que você nunca leu, alguns livros que um tempo depois você vai pesquisar. Então isso é muito, muito importante, tá? E essa pesquisa fez parte para estar formatando esse curso aqui agora. E apresentar o tarô como uma ferramenta, um instrumento do conhecimento simbólico, cujo objetivo primeiro é o desenvolvimento subjetivo, é o desenvolvimento da nossa intuição, é o desenvolvimento da nossa percepção simbólica, é o desenvolvimento da conexão com a nossa sabedoria interna e com os professores espirituais. Uma coisa está conectada à outra. Você pode, eu não curto esse lado muito metafísico, tá? Eu curto mais um lado psicológico. Você pode dispensar esse entendimento dos professores espirituais e acessar, né, essa dimensão subjetiva como sendo a sua própria sabedoria interior. Mas essa é a função primeira dessas cartinhas aqui. Só isso, uma ferramenta que ajuda a gente a se desenvolver subjetivamente, ajuda a gente a se conectar com a nossa sabedoria interior. Cara, só isso já é algo assim de extrema valia, é um instrumento de extrema valia. E esse é o primeiro ganho que a gente tem, né, na nossa relação com essas cartinhas aqui incríveis e maravilhosas. Ó, tá até a estrela no final, que legal. A partir daí, eu apresento a necessidade da gente escolher um tarô que traga essa profundidade, que favoreça esse desenvolvimento dessa conexão, o acesso à nossa sabedoria, o acesso aos professores espirituais que estão aqui dialogando com a gente naquelas cartinhas ali. E aí, os tarôs cabalísticos, mas o tarô não remonta ao Egito, existe no mercado aí o tarô egípcio, mas o tarô egípcio, ele não é confiável que ele seja um tarô egípcio. A primeira referência que vai trazer a gente, né, para o passado do tarô é o tarô de Marsella. A partir dali é que a gente vai entender, né, olha só, era uma coisa que era completamente esotérica, então ficava, né, restrita a círculos esotéricos. E antigamente, gente, as ordens secretas eram ordens secretas mesmo, elas não ficavam na internet, né? Não, a gente não acessava aquilo ali. Então, passaram milhares de anos para poder resgatar aí essa ferramenta. Então, na verdade, se houve um dia uma carta, um tarô, um deck egípcio, ele ficou preso, ele ficou perdido por tempo e talvez isso daqui seja uma adaptação, né? Talvez seja uma adaptação. Então, assim, quando a gente olha para a estrutura do tarô, vai remontar essa estrutura aqui. Eu vou apresentar assim, tá? Que é a árvore da vida cabalística. A árvore da vida é uma pérola do conhecimento hebraico. Gente, esotericamente a gente sabe que os hebreus, no seu período de cativeiro no Egito, né, aprenderam, se desenvolveram pra caramba em termos de conhecimento e subjetividade ali. Então isso remonta aos egípcios, tá? Mas essa estrutura cabalística aqui, ela apresenta o tarô. A gente tem... Primeiro, isso aqui, essa árvore da vida, né? Existem 3 níveis anteriores, que é Ain Sof, Aur, que é a existência negativa, a luz infinita e o nada. São 3 níveis anteriores à manifestação. Essa estrutura aqui é, na verdade, a estrutura das emanações divinas. Então, essa primeira bolinha, essa esfera aqui, né? Essa é uma estrutura que tem 10 esferas, duais ao 10, tá? Essa primeira esfera aqui seria o nível mais sutil de manifestação. Para os cabalistas aqui é que estão os serafins, que são os anjos mais sutis. Aí a gente tem aqui essa esfera, que é uma esfera anterior à nossa esfera Malkuth, o reino das almas humanas. Aqui é a esfera dos anjos. Acima delas, as esferas dos arcanjos. E assim vai até os serafins. Então isso aqui é uma estrutura de emanações divinas do mais sutil para o mais denso. Aqui é o Malkuth, o reino material. Do Ais ao 10, né, são 10 sefirotes, essas esferas são chamadas de sefirotes. Do Ais ao 10, a gente tem aqui as cartinhas do Ais ao 10. Assim como a gente tem, conectando essas esferas, 22 caminhos, que são os 22 arcanos,
E assim como a gente tem 4 níveis de manifestação aqui também, que são as 4 figuras, né, do tarô, né, o pajem, no tarô do Rider-Waite, que a gente trabalha, pajem, cavaleiro, rainha e rei, além dos 4 naipes. Então, toda a estrutura do tarô está contida aqui na árvore da vida. Por conta disso, eu fui trabalhar com baralhos cabalísticos. O primeiro que eu trabalhei foi o Crowley, mas o Crowley é um baralho, vou apresentar aqui para vocês. Tem tudo aqui. E eu amava Crowley, por quê? Porque eu era metalheiro, gente. Então eu curtia Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, tan, 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 guitarrão do Randy Rhoads. É um baralho lindo, o baralho do Crowley. Comecei a jogar com ele, mas o baralho do Crowley, ele tem uma energia mais pesadona. Eu sentia que ele ficava meio carregado. E um dia, o Juan Carlos Ferriolo, um terapeuta amigo, um grande beijo, já está no andar de cima, torcedor do Boca, ia ter ficado triste com essa final da Libertadores, tudo bem. Me falou um dia assim, cara, você é o cara mais equilibrado que eu conheço que joga Crowley. E eu tava sentindo que ele era meio pesadinho, né? E aí eu falei, cara, eu vou comprar o Rider-Waite. Eu acho o baralho do Waite não tão bonito quanto o Crowley, mas o baralho do Rider-Waite, ele é o mais usado no mundo, ele é um baralho cabalístico, tem uma profundidade psicológica muito grande, e foi o primeiro baralho que, na verdade, caracterizou os arcanos menores com imagens. Isso aqui é um 8 de ouros. Um 8 de ouros. O 8 de ouros, né, ele, antes desse baralho, era representado com 8 moedinhas, e é isso aí, tá? Era o 8 de ouros. Esse foi o primeiro baralho a trazer imagens, né, figuras que ajudam na interpretação das cartas. Então, eu recorri, né, a esse baralho, comecei a jogar e, cara, e as coisas foram fluindo, o que eram as coisas fluindo? Eu atendendo, eu trabalhando como tarólogo, jogando carta para algumas pessoas que iam jogar cartas comigo, e eu sempre atuei como um psicoterapeuta, a princípio holístico, depois um psicanalista. Eu sempre atuei como psicoterapeuta, e nessa atuação como psicoterapeuta eu também muitas vezes faço uso das cartas, faço uso do tarô. Quando, no período que eu me tornei psicanalista, eu comecei a separar as coisas, porque são atividades um pouco distintas, mas eu continuava jogando minhas cartas, tá? Então foi tudo se desenvolvendo. Aí o nosso curso vai para a parte da formação, né, racional da coisa. Todo estudante de tarô, especialmente se tem uma vontade, um desejo ou, né, uma curiosidade de experimentar um caminho profissional com tarô, todo tarólogo, todo profissional precisa dominar conceitualmente o tarô. A gente tem 78 arcanos, 22 maiores, 56 menores. Existem chaves interpretativas para facilitar, né, o conhecimento desses conceitos inerentes a essas cartas. E uma delas é a gente trabalhar com aquele conjunto de palavras-chave que vão favorecer, facilitar a gente ter esse conceito. É muito importante a gente ter o domínio disso. Se você vai para um nível profissional, é muito importante dominar desses 78 símbolos aí, né, os 4 conceitos chaves, né, inerentes ali à interpretação daquela carta. Eu dou um valor enorme à intuição. A intuição, ela fala mais alto, mas o tarólogo precisa dominar esse conceitual. Por quê? Gente, eu contei isso, vou contar de novo. Eu conheci uma cigana, Maria Eterna, Dona Maria Eterna, que jogava pelo telefone lá de Juiz de Fora. Um beijo para você de Juiz de Fora. Cobrava 10 pratas, jogava, e assim, às vezes aquela mulher falava umas coisas assim que é inacreditável. E eu trouxe ela de Juiz de Fora para jogar no meu centro, no Rio de Janeiro. Até a ator da Globo foi lá, aquele filho da Dona Xepa, lembra a primeira Dona Xepa, porque eu sou antigo? O filho dela foi lá jogar com a Maria Eterna. Foi lá jogar com a Maria Eterna e ela, de 15 em 15 dias, vinha jogar lá em casa, almoçava com a gente, eu preparava todo o espaço para ela, e aí eu pude jogar inúmeras vezes com ela. Aquela mulher tinha uma mediunidade incrível, ela jogava baralho cigano. Então, assim, você conheceu uma pessoa de olhos claros, aí você, cara, conhecia. Então, aí foi o pai de santo que eu conheci, o Babalô que eu conheci. Ela, é uma boa, segue esse caminho aí com esse cara e tudo, vai dar certo, não sei o quê. Sabe, umas coisas assim inacreditáveis. Só que a nossa mediunidade, a nossa intuição,
como tudo nosso, né, que constitui o ser humano, o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto mental e o aspecto intuitivo, isso se desenvolve como um movimento de onda. A nossa onda física é uma onda curta. O que significa esse movimento de onda? Significa que, né, eu vou acender, opa, minha energia está subindo, chegou no ápice, ela vai descer, minha energia vai descer, eu vou estar com menos energia. Aí depois a gente tem uma onda emocional, que é um pouquinho mais longa, uma onda mental, que é um pouquinho mais longa, e uma onda intuitiva, que é um pouquinho mais longa. Quando você está na baixa intuitiva, ela não tinha mediunidade nenhuma. Aí ela lembrava das coisas que ela falava comigo. E aí tentava tirar uma cartinha ou outra. E na hora de interpretar a cartinha, cara, ela mal conhecia um conceito da carta ali, para explorar o que a cartinha podia trazer também de conhecimento para ela, naquele momento em que ela não estava tão conectada assim. Então, por isso que eu falo que a intuição prepondera. Eu estou fazendo uma leitura racional. A intuição fala alguma coisa, eu imediatamente vou confirmar, e geralmente confirmo. A intuição prepondera. Mas a racionalidade é muito importante, e aí tem um método para isso ficar mais fácil, que são essas palavras-chave. Depois a gente evolui, começando com a prática, porque a gente precisa interagir com as cartas. As cartas são lindas, a gente tem que namorar elas, tem que olhar para elas, entender do nosso jeitinho que histórias que elas estão contando aqui. Porque o nosso jeitinho vai estar o tempo inteiro em ação. O nosso jeitinho vai estar o tempo inteiro em ação. É uma interpretação Rider-Waite by Everton Cardoso, by Gabriela, Fabrício, Rodrigo, by, né, a tendência de cada um, a leitura de cada um. Essa carta aqui, né, um 7 de copas, como uma carta qualquer, né? Um 7 de copas, né? Você pode olhar ali e você tem inferências que não estão no conceitual genérico dela, mas fazer sentido para você, então vai fazer sentido na sua leitura. Então a gente tem que namorar as cartas e começar a brincar com elas. E eu já comecei a direcionar essa brincadeira. Vamos brincar já também pensando em, de repente, fazer essa leitura para alguém? Também pensando em, de repente, fazer essa leitura profissional para alguém? Então, como é que a gente brinca fazendo uma leitura profissional? A gente brinca tendo um jogão geral, que já dá um jogo de casas, que facilita a interpretação. O jogo geral que eu ensino para vocês aqui nesse curso é o jogo astrológico, um excelente jogo. Você pode tirar uma carta, né, para abertura ou não, e depois tirar 12 cartas que vão corresponder a 12 casas. E cada casa é, né, um simbolismo específico que a gente associa com o simbolismo da carta. Favorece e facilita a interpretação pra caramba. E depois, né, a gente trabalha ali como, né, responder questões, como dialogar com o tarô, processo do curso, né? E aí sempre, o tempo inteiro subjacente aqui, eu estou desconstruindo a previsão. Eu estou trabalhando com base na orientação. O que significa isso? Um belo dia, eu perdi a vaidade de prever. As pessoas, muita gente que jogava carta comigo tinha medo do que eu ia falar. Você prever as coisas ali tem um impacto enorme. E tem um impacto muito grande na sua própria vaidade. E aqui é uma ferramenta de alma, gente. Não é ego. Não é para ego. Quantas vezes eu previ coisas de futebol, coisas pessoais ali que não tem nada a ver com o uso dessa ferramenta. O que tem a ver com o uso dessa ferramenta é o que aconteceu hoje, que uma senhorinha que eu atendo lá no Rio de Janeiro fez um contato comigo porque a irmã dela caiu e ela quer saber se a irmã dela vai ficar bem, se vai ficar tudo bem com a irmã dela. Aí eu tirei um pajem de copas e depois tirei uma rainha de ouros. Vai ficar tudo bem com a sua irmã, ela vai se recuperar dessa. Não vai ser disso que ela vai cair. Aí ela ficou toda feliz, sabe? É para isso que se presta isso daqui, entendeu? Não é para saber se o Fluminense vai ganhar do Boca. Agora, pô, você acha que eu não perguntei? Não pergunto direto porque a espiritualidade me joga um raio em cima de mim. Mas eu brinco. E no Conselhos do Tarô, no dia 1º de novembro, o primeiro Conselhos do Tarô de novembro, esse baralhinho aqui da Dona Sete veio com a cartinha Alegria e Comemorações e já sabia que o Fluminense ia ser campeão, ponto. Entendeu? Mas eu não tenho que ficar expondo esse tipo de coisa. Não se presta para isso. Se presta para muito mais, sabe? Então, a gente está aqui para orientar, para desconstruir a previsão. Às vezes, a previsão se apresenta para a gente, mas não é isso que eu estou tentando buscar. Claro que as cartas são preditivas,
muitas vezes vem ali, ó, você está perguntando, Everton, eu tô com uma dúvida, eu permaneço na minha cidade, continuo meu emprego ou vou lá para São Paulo, né? Qual é o melhor caminho? Aí vem claramente que ele tem que ir para São Paulo, entendeu? Mas aí eu falo, cara, isso aqui, ó, é para você refletir pelo tarô, a orientação é positiva a esse movimento, não vou falar, não, pode ir, vai, sabe? Tipo, como te trazendo essa responsabilidade, né? Que no fundo, é vaidade. No fundo, é vaidade. Não estamos aqui para, né, para fomentar uma ferramenta a serviço do ego e da vaidade. Quando a gente trabalha no aconselhamento, quando a gente trabalha na orientação, isso, quando eu oriento essa pessoa, eu falo, ó, sua irmã, vai ficar tudo bem com ela, vai dar tudo certo e tal, e lá na frente é isso que vai acontecer, né? Isso só favorece o meu desenvolvimento profissional e não a minha vaidade. Então, é disso que estamos falando aqui. Seja você iniciante, praticante, profissional, é isso o mais importante, tá? O mais importante é que essa ferramenta favorece, né, o desenvolvimento da nossa relação, da nossa conexão com a nossa sabedoria e com os nossos professores espirituais. As últimas aulas são muito importantes, porque ali eu ajudo aquele indivíduo que está olhando ali para a coisa de uma forma profissional, tudo que ele precisa fazer para, seja trabalhando online, ou seja trabalhando presencial, conseguir, durante uma horinha, fazer sentido para aquela pessoa que chega ali e quer, né, ter um panorama da sua vida e trabalhar algumas questõezinhas específicas. Quantas vezes, quando eu fazia o jogão geral, eu já elucidava tudo, às vezes com 40 minutos terminava a sessão, a pessoa super satisfeita lá, né, já tendo uma compreensão daquilo que ela foi buscar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Não estamos a serviço do nosso ego, da nossa vaidade. Tem muitos conceitos importantes. Tem um conceito de campo, que é um conceito que eu acho muito interessante também. O campo está aqui, né? O campo é muito usado no conceito das constelações familiares. No momento em que, né, eu monto a minha mesa, eu preparo a minha estrutura para trabalhar, eu estou me cuidando, eu estou com as minhas cartinhas bonitinhas aqui, chega uma pessoa, aí se monta um campo para as coisas se revelarem, para as coisas acontecerem. Tem muita informação maravilhosa no curso, vocês vão concluir o curso, eu vou abrir um canal aí, né, através dos nossos e-mails, do Zap, dos nossos contatos, para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderiam elucidar comigo.